Olá, educador! Tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui para conversar sobre um assunto bem importante. Então, qual assunto é esse? Nós sempre falamos aqui sobre a importância de você saber Libras, mas será que também não é super importante você saber identificar quem são os seus alunos surdos? Sim, afinal, muitas vezes você terá alunos surdos e nem mesmo eles ou seus pais, seus familiares, saberão que eles são surdos. E aí, a partir de uma conversa com a sua equipe pedagógica, chamando os familiares, vocês irão encaminhá-los para uma avaliação multiprofissional. Então, são esses sinais que você deverá observar logo no início. Então, esse vídeo é especial para você, educador. Fique de olho nesses 7 sinais que nós iremos te mostrar neste vídeo. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Vanessa e o meu sinal de identificação na comunidade surda é esse. Eu estou fazendo esse vídeo falando e, como você está vendo, ele tem a legenda em português, pois o nosso objetivo com vídeos falando é que essa informação chegue para mais pessoas que não sabem a língua de sinais. Porém, se no finalzinho desse vídeo ainda você quiser ver vários vídeos onde eu esteja sinalizando, vá nas nossas redes sociais que tem muito conteúdo por lá, ok? Bom, então, eu me chamo Vanessa, como você já sabe, eu sou uma das representantes do Blá 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 Libras. O Blá 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 Libras surgiu para difundir a língua brasileira de sinais. Nós somos 3 professores / intérpretes da língua de sinais que acreditamos que quanto mais pessoas, quanto mais educadores souberem a língua de sinais, melhor vai ser para todas as crianças, para todos os alunos, para toda a comunidade surda. E é para isso que a gente está aqui, para difundir esse conhecimento que a gente carrega. Afinal, não adianta ter conhecimento e deixar ele guardado, não é mesmo? Bom, então eu tenho 15 anos de experiência na comunidade surda. Os meus colegas também têm um tempão de experiência. O nosso professor Alex o professor surdo aqui do Blá, tem 7 anos na área do ensino, mas ele é surdo, então ele convive desde sempre com a língua de sinais. E a Juliana, minha colega intérprete, ela tem mais de 20 anos de experiência também com a área da surdez. Então, todos nós já conhecemos muito bem sobre o que a gente vai falar. Além da interpretação, além do trabalho como educadores, nós também vivenciamos a comunidade surda. Então, estamos falando tudo o que estamos falando aqui nas nossas redes sociais com propriedade de fala. Você pode confiar. Combinado? Muito bem. Mas voltando ao que a gente estava falando, esse vídeo vai te apontar 7 sinais que você deve observar quando você estiver lá em sala de aula, ou então quando você estiver ministrando a sua oficina, a sua escolinha de futebol, educador, ou seja lá do que você for passar esse conhecimento para os seus alunos. E aí são 7 sinais que você deve observar em todos os seus alunos, para ver se algum deles não apresenta esses sinais. Afinal, como eu falei lá no começo desse vídeo, muitos dos nossos alunos podem chegar até a gente e não ter um diagnóstico de surdez. E é esse nosso olhar pedagógico, esse nosso olhar como professores, que também pode ser encaminhado para uma avaliação. É claro que nós, professores e educadores, não damos diagnóstico nenhum. Nós, juntos com uma equipe pedagógica, chamamos a família para que a família leve esse sujeito, essa criança, esse ser que é responsabilidade da família, não é nossa responsabilidade, mas que a família vá levar para fazer os exames, vá levar para o postinho de saúde, vá levar então para uma equipe responsável pela avaliação multiprofissional. Combinado? Porém, você precisa saber quais são esses sinais para informar a família. Então, vamos começar vendo? Porque é para isso que nós estamos aqui hoje. Vamos para o primeiro sinal que você deve observar? Ah, peraí, que antes de falar sobre qual é o primeiro sinal que você deve observar, eu quero que você veja a imagem a seguir
e a narração que eu tô fazendo a seguir. E aí, se você for surdo, veja a legenda, porque eu vou explicar quais são os graus de surdez que existem, pois existem 4 graus de surdez, e você também precisa compreender quais são esses graus de surdez. Depois eu volto aqui para começar a falar sobre os 7 sinais que você precisa ficar atento para identificar se existe algum aluno surdo aí na sua turma, combinado? Bom, gente, então como você está vendo na imagem, a imagem mostra um indicativo de uma audiometria de forma bem didática, de forma bem lúdica, de quais são os graus da surdez, da perda auditiva. E provavelmente você já sabe que a perda auditiva ou a surdez se refere à perda parcial ou total da audição, o que dificulta na compreensão e na comunicação verbal. Ela pode ocorrer por causa genética, por causa adquirida, por exemplo, por traumatismo, por predisposição genética, ou até mesmo por uma doença que afete o ouvido, ou ainda depois do nascimento por algum acidente. Mas a gente pode falar isso depois, num outro vídeo, por exemplo. E também existem alguns tipos de perda auditiva, que não é o assunto desse vídeo. Hoje a gente vai falar de quais são os graus da surdez. Então, nós temos alguns graus e vamos lá. O primeiro deles que está indicando na imagem é esse onde está mostrando na perda auditiva leve em verde, onde tem algumas pessoas falando. E isso demonstra que há uma dificuldade de compreender alguns sons de fala, ou até mesmo, por exemplo, alguns sons de fala vindo de aparelhos eletrônicos. Então, essa dificuldade de ouvir vai vir nesse sentido, nesta compreensão, e é uma perda auditiva leve. Já na perda auditiva moderada, onde a gente tem o vermelho, então nós vamos ter uma perda auditiva já para sons mais fracos, onde a pessoa vai ter mais dificuldade para entender. Então, ela vai entender a fala de forma bem difícil, principalmente se houver a presença de ruídos nesse local. E também a fala através do telefone, nesse caso, vai ser bem complicada, tá? Inclusive sons de animais também, se eles não forem muito altos, essa pessoa vai ter dificuldade de ouvir. Abaixo, então, a gente tem já a perda severa, que está indicada pela cor bordô. Nessa perda severa, a dificuldade é apresentada em praticamente todos os ambientes. A televisão vai estar sempre bem alta e ainda assim, por exemplo, vai ser difícil de entender. Falar no telefone vai ser bem complicado, praticamente impossível nesse caso. E ainda, a última perda que a gente tem é a perda que está identificada pela cor roxa, que é a perda profunda. Nesse caso, então, só vai ser possível com que a pessoa ouça sons muito fortes, como o bater de uma porta, um estouro, ou o barulho de um avião, ou algo parecido. Conversas entre pessoas, por exemplo, vai ser praticamente impossível ela compreender. Falando um pouquinho mais cientificamente ainda, a gente tem, então, essa perda leve, apresentando uma perda de 26 a 40 decibéis. No caso da perda moderada, de 41 a 55 decibéis. No caso da perda severa, é de 70 a 90 decibéis. E na perda profunda, é de 90 decibéis acima. Então, mais um pouquinho para vocês conseguirem compreender. Agora, vamos lá? Vamos identificar quais são os 7 sinais que você, educador, tem que ficar atento aí na sua sala para observar nos seus alunos? Bom, o primeiro sinal que você vai identificar é se algum dos seus alunos ou mais de um dos seus alunos tem dificuldades de se comunicar em ambientes ruidosos e também se ele vai ficar pedindo para você repetir várias vezes essa mesma informação. Se você fala e a pessoa pede para repetir, pede, por favor, de novo, professora, ou o que você falou mesmo?
Prof, não entendi, repete por favor. Prof, fala de novo que eu não ouvi. E assim sucessivamente. Se essa criança faz muito isso, você precisa ficar atento. Também você precisa ficar atento quando a criança faz os trabalhos em grupo, não só quando você está dando a sua explicação, quando ela está lá no seu grupo de trabalho, quando eles, entre os colegas, estão se comunicando, e aí se essa criança também pede para os seus coleguinhas, mesmo sentado perto dele, às vezes uma pessoa do ladinho dela fala, e aí ele vira um pouquinho a orelha para tentar ouvir, porque a pessoa está falando desse lado. Às vezes pode ser uma surdez unilateral. Então, ele vira desse lado aqui, porque é essa orelha que ele vai ouvir com mais facilidade. Mas nem ele percebe isso, porque o nosso corpo é muito inteligente. O nosso corpo comanda, faz a gente tomar algumas atitudes para facilitar a nossa compreensão. E aí, ele, sem perceber, acaba se movimentando para virar e ouvir com mais facilidade com a orelha que ele mais está ouvindo, não é mesmo? Então, observe também os alunos quando eles estão conversando em grupo. Se essa criança, se esse aluno pede para os seus amigos, para os seus colegas repetirem as informações, se ele compreende todas as regras, todas as explicações já na primeira explicação, isso é muito importante. Então, esse é o primeiro sinal. E é um sinal muito importante, sem dúvida alguma, certo? Vamos para o segundo sinal? O segundo sinal é se o seu aluno, ou mais do que um aluno, ou o seu aluno lá da sua escolinha, por exemplo, se é uma escolinha de futebol, uma escolinha de artes marciais, uma escolinha diferente, que não seja na sala de aula, onde a dinâmica é diferente, onde a movimentação é diferente. E aí ele tenta sempre ficar virado de frente para você, tentando fazer a leitura labial para compreender, procurando os seus lábios. E quando você se vira de costas, ele pede logo para você se virar e repetir essa informação que você estava dando. Então, se ele procura pela leitura labial, para juntar essa leitura labial com o restante do resíduo auditivo que ele tem, esse também pode ser um indício de perda auditiva. Lembrando aqui que todos os sinais que nós estamos passando são indícios. Isso não determina nenhum diagnóstico. Diagnósticos são determinados através de exames, audiometrias, beras e outros exames, não é mesmo? Então, esses são sinais que devem ser encaminhados, como falei anteriormente, para a equipe pedagógica. A equipe pedagógica vai chamar a família e a família, então, vai levar essa criança para uma avaliação multiprofissional. Ok? Quanto a esses dois sinais que a gente já falou, o da criança não conseguir se comunicar em ambientes ruidosos e também da criança tentar procurar fazer a leitura labial, isso pode causar na criança um déficit de atenção. Ela pode ficar mais desatenta a algumas situações. E isso, então, pode gerar uma confusão de diagnóstico. E os próprios educadores podem acabar confundindo com uma criança com déficit de atenção. Mas, na verdade, não. O que está acontecendo é que ela não está entendendo as informações. Então, para isso, ela precisa também ser encaminhada. Hoje, nós temos uma confusão muito grande na questão dos diagnósticos, nas questões das avaliações. Mas ter a clareza do diagnóstico, ter a clareza de um diagnóstico correto é muito importante, inclusive para ter a intervenção prévia e correta. O terceiro sinal que a gente deve ficar atento como educador é se essa criança dá sinais ou se ela comenta de estar ouvindo barulhos que as outras pessoas não comentam. Zumbidos, chiados, sons que não estão presentes naquele ambiente. Então, isso também pode estar atrapalhando a audição dessa criança, a audição desse aluno. Então, esse é um outro indicativo muito interessante para você ficar de olho aí. E se a criança, se o seu aluno reclama de estar escutando esses chiados, esses zumbidos, você deve ficar atento também.
O quarto sinal pode parecer um pouco estranho, mas na verdade ele é bem delicado, porque é quando a criança tem intolerância a sons mais altos, ela se irrita com muita facilidade. Por exemplo, lá na escola, quando acontece uma festa e aí todo mundo se reúne no intervalo e tem uma música mais alta, ou então quando se vai dar um recado e esse recado vem do microfone geral lá da escola e depois é colocada uma música, ou então tem alguma apresentação e essa criança demonstra desconforto auditivo. Você deve prestar atenção nesses sinais também do seu aluno. Lembre-se, você deve combinar todos esses sinais. Todos não, mas pelo menos 3 ou 4 desses sinais devem estar combinados para partir para uma conversa para a equipe pedagógica, certo? Bom, mas se essa criança demonstra desconforto na audição na hora desses sons muito altos, isso pode estar demonstrando que ela tem sim uma perda auditiva. Mesmo tendo a perda, esse som muito alto pode vir a atrapalhar o resíduo visual que ela tem. E pelo som estar muito alto e não compreensível, isso vai fazer com que a sua mente não compreenda, a sua cabeça doa e aí sim ela vai começar a reclamar para você. Então preste atenção se ela se incomoda, se ela faz caras feias, se ela não gosta desses momentos onde há barulhos mais altos aí na sua escola, na sua escolinha ou nos momentos que você está com os seus alunos. O quinto sinal é identificar se essa criança tem dificuldade de ouvir sons que vêm de aparelhos eletrônicos. Por exemplo, se na hora de ouvir um vídeo que está no celular, ela coloca o vídeo bem pertinho e um volume muito alto, ou então se você vai colocar uma música, ela pede sempre para aumentar muito, ou se ela relata que na hora de ver TV em casa, ela sempre aumenta muito esse volume, isso também pode ser um indicativo de surdez. Talvez uma surdez leve, sim, mas uma surdez. Então, é um outro indicativo que deve ser visualizado. Até porque existem algumas questões que a gente precisa ter claro, que diferente de ouvir é compreender o que está sendo ouvido. Muitas vezes eu ouço o que está sendo falado, eu ouço que há pessoas falando em determinado local, mas eu não compreendo aquilo que está sendo dito, eu não compreendo o que é aquela fala. Então, o ouvir é diferente do compreender. É bem interessante a gente prestar atenção se essa criança está compreendendo as falas humanas, porque também há uma distinção entre ouvir e compreender os sons que não são fala humana e os que são fala humana. Então, são 4 diferenças que nós temos aí. O ouvir e o compreender, os sons ambientes e as falas humanas. Então, é preciso prestar atenção em todos esses pontos. Um exemplo bem legal para a gente ter claro sobre a questão do ouvir e compreender é quando, às vezes, alguém está falando alguma coisa, você está em casa e aí você está na sala e alguém está lá na cozinha. E você ouviu que as pessoas da cozinha estavam conversando, mas você não entendeu o que elas falaram. E aí você vai até na cozinha e pede para elas, repete o que vocês falaram, por favor, porque eu não consegui entender. Então, você ouviu, mas você não compreendeu. Esse é o exemplo claro, certo? Mas agora a gente vai passar para o penúltimo ponto, para o 6º sinal. Cada vez mais próximo de você compreender quais são esses 7 sinais que você precisa ficar atento para o seu aluno aí saber se ele tem algum indício de perda auditiva ou não. Afinal, não adianta a gente saber Libras e ele não saber Libras, não é mesmo? Então, a gente precisa saber língua de sinais também, mas a criança precisa saber língua de sinais e, prioritariamente, a criança precisa ter o diagnóstico da surdez para ter a intervenção, o tratamento, o atendimento correto, o atendimento adequado, ok? Vamos lá, vamos para o 6º sinal que você deve observar. Bom, o 6º e o 7º sinal que você deve observar são sinais um pouquinho mais graves. São sinais de uma surdez um pouco mais grave, digamos assim, também. Você vai ter entendido
depois de você já ter visto aquela explicação inicial. Esses sinais provavelmente já indicam uma surdez severa ou profunda, mas aí já estamos num caso bem grave e o diagnóstico já deveria ter vindo bem antes. Porém, se ele ainda não veio, você vai fazer a sua parte e estamos no processo. Estamos aqui para colaborar com quem a gente puder sempre. Lembrando que o que passou, a gente não tem como retomar e a gente vai melhorar daqui para frente, certo? Muito bem. O sexto sinal, então, é o isolamento social. Se essa criança nunca quer fazer os trabalhos em grupo, se essa criança na hora do recreio nunca quer ir brincar com o grupo de amigos, se na hora da educação física ela nunca está participando do grupo num todo, ou ela sempre precisa ser convidada para vir para o grupo, ela sempre é a última lá da fila, ou ela quase nunca se manifesta com as suas opiniões, com o que ela deseja, até também uma outra informação, se ela fala pouco, se ela responde pouco, se ela se expressa pouco, isso pode demonstrar uma perda auditiva. Muitas vezes ela até talvez vá conseguir se expressar, mas ela se expressa de uma forma que as pessoas do seu maior convívio, por exemplo, seu pai e a sua mãe, a compreendem, e as outras pessoas ao seu redor não compreendem muito bem, então ela acaba se fechando, se isolando. Isso pode parecer para muitas pessoas timidez. Ah, mas esse é o perfil dela, ela é tímida. Ah, mas ela é quietinha mesmo. Sim, nós temos muitas pessoas que são tímidas, que são quietas, que preferem ficar quietinhas no seu cantinho. Porém, se isso for um indicativo de surdez, a gente precisa observar e precisa levar para uma avaliação. Então, o isolamento social também é um dos pontos que você deve observar. O último sinal e o sétimo sinal, que você deve observar é a depressão infantil. Sim, muitas crianças acabam por não ouvir, elas acabam tendo depressão infantil. Acabam ficando mais tristes, se demonstrando mais tristes sempre e acabam tendo falas, expressões, acabam se expressando, inclusive nos momentos de sala de aula, onde há produções mais livres sobre a sua tristeza, sobre o seu isolamento, sobre a sua depressão, sobre a sua falta de amizade, sobre a falta de companhia, sobre a falta de comunicação que elas têm com outras pessoas. Então, ficar ligada à depressão infantil, ligada a outros sinais que nós já falamos nesse vídeo, é muito importante. Afinal, a depressão é uma doença muito séria e nós estamos no mundo para ser feliz. Imagina as crianças que precisam ser felizes a todo momento, que não devem ter as responsabilidades da vida adulta, que não devem carregar a carga da vida adulta, que não devem saber o que é a tristeza. Para elas, menos ainda. Então, nós precisamos ficar atentos e agir como adultos, como responsáveis por essas crianças. Afinal, nós, educadores, também somos responsáveis por elas. E aí sim, fazer todo aquele processo que eu já passei para vocês no começo. Chamar a equipe pedagógica e depois chamar a equipe familiar para conversar. Os responsáveis, familiares ou quem quer que seja. As pessoas que, por exemplo, se for uma escolinha de futebol que matricularam essa criança, às vezes é o tio, tia, irmão, padrinho, madrinha, não sei. Mas às vezes você vai ter que tomar, como educador, esse primeiro passo. E falando nos passos que você precisa dar daqui para frente, já tendo identificado quais são os 7 sinais, você precisa também saber a língua de sinais. Você sabe, você está aqui para isso. Você sabe que nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para repassar essa informação para você, mas principalmente para fazer com que você aprenda a língua de sinais, para fazer com que você treine a língua de sinais. E você sabe que sempre que eu estou aqui nos vídeos, que o nosso professor Alex não pode estar presente, eu ajudo você a treinar frases em Libras. Vamos lá? Vamos começar com 3 frases. Hoje selecionei 3 frases. Olhei aqui para minha colinha. 3 frases que eu selecionei para a gente treinar. Bora? Então, a primeira frase que eu selecionei é essa aqui. Olha só. A surdez não é e nunca foi um problema.
Vamos lá? A surdez, você já sabe que o artigo A você vai omitir, né? Então vamos direto. A surdez não é, a gente já viu esse sinal, não é, olha só como eu faço esse sinal. Eu faço um V e aí eu dou uma abridinha aqui nele, ó. Não é, junto com o movimento da cabeça. A surdez não é, nunca, ó, é só o N e o U. Nunca vai ser um problema. De novo, vamos lá? A surdez não é e nunca vai ser um problema, certo? De novo, a surdez não é e nunca vai ser um problema. Ó, problema. 2 L's, eu deito e daí eu raspo aqui, ó, problema. Ok? Já sabe essa frase. Se precisar, volta e treina de novo, que é para isso que a gente está aqui. Combinado? Segunda frase. Vou olhar para minha cola aqui, ó. Ser surdo é entender o mundo de forma visual. Vamos lá? Ser surdo é entender o mundo de forma visual, ok? Muito bem. Vamos lá? Então, ser é o mesmo sinal da palavra sinal. Quando eu faço o meu sinal é esse, eu posso falar eu sou professora, eu sou intérprete. Então, ser surdo não é... Ah, tô confundindo tudo. Ser surdo é entender o mundo. Olha só o mundo. Eu faço o globo, o movimento do globo. O mundo de forma, ó, forma visual. Saindo aqui do olho, ó, visual, 2 vezes. Visual. Então, ser surdo é entender o mundo de forma visual. Ok? Vamos lá para a terceira e última frase. Fique atento se uma criança dá sinais de não estar ouvindo direito. O tema do nosso vídeo de hoje. Então vamos lá, olha só. Fique atento se uma criança dá sinais de não estar ouvindo direito. Então, fique atento, olha só, a mão aberta. Aqui, ó. Eu vou fazer desse lado só para você ver, mas sai com as 2 mãos. Ou pode ser só assim, ó. Atento. Se eu fecho a mão no S e abro só o I. Se criança, você percebe, não está ouvindo certo. De novo. Atento. Se criança não está ouvindo certo. Ok? Conseguiu entender? Bora voltar, treinar um monte, compartilhar o link desse vídeo para difundir a informação correta, porque você precisa ser um parceiro nosso aqui do Blá. Não adianta a gente gravar um monte, o vídeo chegar para você e você não ajudar a gente a distribuir esse vídeo. Então faz o seu papel aí também. Além de aprender, você divulga aí para muita gente. Eu tenho certeza que vai ter um colega seu educador que você vai pensar, eu vou mandar para tal pessoa, porque ele vai se interessar. Ou eu vou mandar para essa minha amiga, porque ela já me falou sobre esse assunto alguma vez. Ou então eu vou falar para aquela professora da educação infantil, porque ela falou para mim que o aluno dela está mostrando um desses sinais. Então esse vídeo vai ser um direcionamento para essa professora saber o que fazer. Combinado? Contamos com você, com a sua responsabilidade de educador, ok? Beijo gigante e até o próximo vídeo. Tchau! Obrigada por assistir a gente até aqui e obrigada por assistir a gente em todos os vídeos. Não se esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Aguardamos você lá! Eu esqueci de falar uma coisa. Você ficou com alguma dúvida?
Se tem algum aluno que tem algum desses sinais, desses sintomas, se tem algum aluno que tem algum outro sintoma e você está desconfiando que essa criança seja surda também, deixa pra gente nos comentários que a gente conversa sobre. Vamos trocar uma ideia, vamos ver o que a gente pode fazer para colaborar com essas crianças surdas cada vez mais. Combinado?